Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a inoxibilidade, uma propriedade dos aços, eu diria, bem ilusiva, né? Enganosa mesmo. Já começa que o nosso termo em português, que é o inoxidável, já cria a confusão de partida. Porque, na verdade, mesmo os aços exóticos ultra resistentes à oxidação não são, na verdade, inoxidáveis, né? E por isso o termo em inglês, que é o stainless, é muito mais apropriado, ou seja, menos manchável, né? Porque nós temos aços como o LC200N, o H1, que é um pouco mais antigo, apesar de que o LC200N também não é tão novo, não. Ele é uma nomenclatura moderna para um aço que já existia já há algum tempo, eu não me lembro o nome, eu estou confundindo agora, não sei se é o Cronidur ou alguma coisa assim, que era basicamente a mesma composição. Esses aços são absurdamente resistentes à oxidação. Porém, dadas as condições, vamos dizer, ideais, até estes aços sofrem oxidação, tá? Por que eu falei que é uma propriedade ilusiva, às vezes enganosa? A maioria das pessoas, né, o cidadão usuário médio de lâminas, né, tem na cabeça que o aço, se tem cromo, é inox e pronto, acabou, tá beleza. E a gente sabe que não é bem assim. O cromo é sim um elemento determinante na tolerância à oxidação. Nós vamos usar o termo inox, mas como eu já coloquei, ele não é o mais apropriado, né? Mas o cromo não é o único elemento que interfere na inoxibilidade. De forma geral, nós temos vários outros elementos que entram nas ligas de aço, que têm ação direta, ação indireta e ação direta e indireta, né? Isso para falar, deixarmos só na parte da química. E nós temos também fatores físicos que alteram a inoxibilidade dos aços, né? Então, por exemplo, o pessoal mais antenado sabe que não basta ter cromo para um aço ser considerado inox, né? Aí o pessoal mais antenado sabe, um aço para ser considerado inox ele tem que ter pelo menos 11% de cromo. Isso é uma verdade, parcial, mas sim uma verdade. O pessoal mais ligado ainda, aqueles que são mais nerds, né, em termos de lâminas, sabem que sim, um aço para ser considerado inox, ele precisa ter pelo menos 11% de cromo. Porém, 11% de cromo livre na matriz. Ou seja, este cromo não pode estar preso na forma de carbeto. Ele tem que estar livre na matriz. Porque somente com 11% de cromo é que se forma uma camada de óxido de cromo superficial extremamente resistente, que resiste sim à oxidação, né? Mas como nós falamos, outros elementos atuam direta, indiretamente e direta e indiretamente nessa propriedade dos aços. Por exemplo, carbono. Carbono não atua diretamente na inoxibilidade, porém atua indiretamente. Se você tiver uma relação carbono-cromo com carbono muito alto, o carbono vai sequestrar cromo da matriz para formar carbeto, e aí essa matriz vai ficar com menos de 11% de cromo. Logo, tecnicamente, ele não vai ser mais inoxidável. Porém, como nós vamos ver, a coisa não é tão preto no branco assim. Muitas vezes você tem
às vezes menos de 11% de cromo livre na matriz, e aparentemente o aço é inoxidável. Por que eu estou falando aparentemente? Porque se você compará-lo diretamente com um aço realmente inoxidável, ou seja, que tenha 11% ou mais de cromo livre na matriz, aquele aço com menos de 11% de cromo livre na matriz vai mostrar uma tendência à oxidação sobre mesmas condições, tá? E nós temos outros elementos de liga no aço que vão interferir também. Por exemplo, o níquel. O níquel é um elemento que por si só ele dá resistência à oxidação. Porém, você precisa de um percentual acima de 8% de níquel para o níquel funcionar sozinho como agente passivador. E raríssimos são os aços que têm esse percentual de níquel. Mas o níquel também ajuda indiretamente o cromo, digamos, como é que eu vou colocar isso? Dando suporte àquela camada de óxido de cromo na superfície do aço, evitando um tipo de corrosão, ou evitando não, dificultando um tipo de corrosão que é extremamente destrutiva para o aço, né? Todo mundo conhece aquelas clássicas manchas de oxidação, né, de ferrugem, aquelas manchas amarronzadas, alaranjadas, que formam uma película no aço. Pois bem, isso é destrutivo? É destrutivo, mas não é o pior tipo de corrosão. O pior tipo de corrosão é o chamado pitting, que é a corrosão em subsuperfície. O níquel, ele ajuda a prevenir esse tipo de corrosão, que é a corrosão em subsuperfície. Mas nós temos outros elementos de liga que interferem também nisso. Por exemplo, normalmente, os chamados elementos formadores de carbetos, como todo mundo conhece, vanádio, tungstênio, molibdênio, nióbio, que são formadores de carbeto. E o que ocorre? Existe uma escala de preferência, ou seja, digamos que o carbono é seletivo, ele gosta de reagir primeiro com o vanádio, depois com o nióbio, depois com o tungstênio, depois com o molibdênio, e só então que ele vai se apaixonar pelo cromo. Então, se você tem esses outros elementos de liga no aço, o carbono excessivo disponível, porque para ter um endurecimento no aço, por exemplo, digamos aí, para uma dureza até na casa dos 60 RC, você não precisa mais do que 0,45, 0,46 de carbono, né? Então, todo aço que tem mais carbono do que isso, para você trabalhar uma lâmina de até 60 RC e que tenha cromo, cromo suficiente para resultar em 11% de cromo livre na matriz, até 0,45% por aí, 0,46%, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, esse cromo vai ficar disponível e esse aço vai ser inoxidável. Ou seja, se você tem um aço que tem 11,5% de cromo, 0,46% de carbono e mais nada, esse aço provavelmente, se você trabalhar numa dureza de até 60 RC, ele vai ter cerca de 11% de cromo livre na matriz. Porque os 0,46% de carbono vão estar sendo usados para endurecimento, ou seja, eles vão estar compondo lá a martensita, a austenita, tá? Então não vai sobrar carbono para reagir com o cromo. Então essa é a importância de outros elementos de liga. Existe um elemento, por exemplo, que é o nitrogênio. O nitrogênio, ele não forma carbeto, ele forma nitreto. E ele não é, digamos, reativo com carbono. O carbono passa um pelo outro, não está nem aí para o outro. Mas o nitrogênio, ele tem capacidade de endurecer a austenita, assim como o carbono. E ele também, com bem menos ênfase, reage com os metais, né? Molibdênio, tungstênio, vanádio, o próprio cromo, para formar carbeto.
Então, normalmente, quando você tem nitrogênio adicionado na liga de um aço, ele serve para endurecimento, liberando carbono. Então você precisa usar menos carbono. Se você adiciona nitrogênio num aço, que é o caso, por exemplo, do S35VN, que é uma modificação do S30V, você adiciona nitrogênio nesse aço para diminuir a quantidade de carbono, para sobrar mais cromo e manter o mesmo nível de dureza. Tá? Ficou claro isso? Ou seja, o cromo é um elemento principal, mas não trabalha sozinho na inoxibilidade. Então esses seriam os fatores, vamos dizer, químicos, né, que interferem na inoxibilidade. E nós temos também fatores físicos que são tão ou mais importantes. Por exemplo, um extremamente importante, acabamento de superfície. Não adianta você ter um aço com 11, 12, 13, 14% de cromo livre na matriz, ou de 15% de cromo livre na matriz, como é o caso, por exemplo, do H1, que chega a ter 15% de cromo livre na matriz, se você não tiver uma superfície polida. Por quê? Quanto mais irregular a superfície, maior é a área de superfície. Ou seja, um acabamento chamado bead blasted, né, que é o jateado, aumenta absurdamente a área de superfície, além de criar nichos para deposição de umidade, que pode levar sim a uma oxidação. É branda no caso do H1? É branda, porém ela ocorre. Então, esse fator físico, que é o acabamento superficial, interfere bastante na propriedade inoxibilidade. Então, às vezes você tem aços que são considerados inox, tem mais de 11% de cromo livre na matriz e, no entanto, com algumas pessoas, devido ao hábito dessas pessoas, o ambiente em que elas estão e até as secreções corporais dessa pessoa, suor, ácidos graxos, que é a oleosidade natural da pele, podem ser mais cáusticos, mais ácidos, e atacar esses ácidos devido ao acabamento, que às vezes é só um lixado mais grosseiro. Agora, à medida que você aumenta o polimento, esse aço passa a ficar muito mais resistente à oxidação. Esse é um fator físico, mas tem outro fator físico também, digamos, o próprio tratamento térmico, né? Você fazer, às vezes, um tratamento térmico incorreto, você pode diminuir ou potencializar a inoxibilidade. Só para os amigos terem uma ideia, normalmente, quando nós estamos falando desses aços ligados são aços que têm outros componentes de forma significativa, além do ferro, carbono, tá? E o cromo é um elemento de liga majoritário no caso dos ácidos inoxidáveis. Então, quando você tem esses outros elementos de liga, normalmente quando o aço vem da aciaria, quer seja o tipo ingote, né, que é o de lingote, ou de barra, ou de outros formatos que vocês queiram, esfera, sei lá o que, e mesmo os aços da metalurgia do pó, esses metais que são adicionados, né, como tungstênio, vanádio, cromo, molibdênio, eles vêm na forma de carbeto, né? Então, uma das funções do tratamento térmico é dissolver esses carbetos, e isso eu estou me referindo, no caso, basicamente aos carbetos de cromo. Por que, Cabral, que você está fazendo esse friso em relação aos carbetos de cromo? Porque normalmente a temperatura requerida para você dissolver um carbeto de vanádio, um carbeto de tungstênio, um carbeto de molibdênio é muito elevada. Então você fundiria o aço no tratamento térmico para liberar esses carbetos. Já o carbeto de cromo não, ele se funde, ele se dissolve, perdão, numa temperatura bem mais baixa. Então, para esses aços, o que acontece? Quando você tem um protocolo de tratamento térmico correto, você precisa atingir determinada temperatura por determinado tempo. Para quê? Para que haja a dissolução desses carbetos de cromo, para liberar tanto o carbono quanto o cromo
para cumprirem suas funções. Ou seja, o carbono vai se disseminar pela matriz para dar endurecimento, e o cromo vai se disseminar pela matriz, dependendo do caso, se ele for ficar livre, para passivar a superfície dessa matriz, formando a camada de óxido de cromo, que é o que dá a resistência à oxidação. Então vocês vejam que é importante você ter um protocolo correto e a execução correta desse protocolo para o aço ter as características que você deseja. Porque ou se você não atinge a temperatura requerida para ver essa dissolução do carbeto de cromo, ou se essa temperatura não é mantida pelo tempo requerido, para além da dissolução haver a dispersão tanto do carbono quanto do cromo, você não vai ter uma lâmina com as características que você espera, tanto de dureza, resistência e tolerância à oxidação, tá? Esse é um fator. Existe outro fator ainda nesse campo da termodinâmica aí do aço, que é quando você vai fazer o chamado têmpera, né, que aqui no Brasil a gente chama de revenimento, porque o chamado revenimento de baixa temperatura, ele te dá um aço com determinadas qualidades. Mas alguns aços que têm mais carbono e mais elementos de liga, às vezes você quer que ele tenha maior resistência à abrasão. Então o que você faz? O que os americanos chamam de high temper, que para nós aqui seria revenimento de alta temperatura. O que acontece nesses aços? Quando você faz um revenimento de alta temperatura, normalmente ali na casa entre os 350 e quase 500 graus, você tem a chamada secondary hardening, ou seja, o endurecimento secundário, que se dá justamente porque nessas temperaturas mais elevadas você libera carbono, e esse carbono vai reagir com o cromo e com outros metais de liga ali, se reprecipitando na forma de carbetos, o que aumenta muito a resistência à abrasão, mas diminui absurdamente a resistência à oxidação. Então, por exemplo, um aço que é inox, que o pessoal às vezes faz alto revenimento, para não confundir o pessoal, para aumentar a resistência à abrasão dele, é o BG42, né? Só que o que acontece? O BG42 é um aço inox, mas quando você faz o revenimento a alta temperatura dele, você aumenta bem a resistência à abrasão dele. Normalmente ele é usado na aplicação de bicos extrusores e tal. Você aumenta muito a resistência à abrasão, mas diminui muito a resistência à oxidação e diminui também muito a resistência à fratura desse aço, porque você aumenta de tal forma o volume de carbonetos que esse aço passa a ficar mais friável, mais quebrável, tá? Então, por isso que eu falei que a inoxibilidade é uma propriedade ilusiva dos aços, porque ela não é tão simples como a gente quer crer. Vocês podem ver que vários fatores vão interferir na inoxibilidade. Nós, como usuários, no que nós podemos interferir? Basicamente, no acabamento superficial. Então, por exemplo, você tem um aço que não é tão resistente à oxidação como você necessitaria. Se ele veio com um acabamento lixado mais grosseiro, lixa 220, lixa 300, e ele está manchando muito, oxidando muito, uma forma de você melhorar a resistência dele à oxidação é polindo a superfície dele. Simples assim. Nisso aí nós podemos mexer. Então vocês viram que é meio ilusivo. E a coisa fica mais divertida ainda, porque aços que a gente imagina que são muito tolerantes à oxidação, às vezes são menos tolerantes do que outros que a gente acha que não seriam tanto. Eu compilei aqui uma listinha de um trabalho de um metalurgista que fez vários corpos de prova e calculou com um software chamado Thermocalc quanto de cromo realmente estaria remanescente na matriz nos protocolos ideais
de tratamento térmico para cada aço, para passivar essa matriz, ou seja, tornar esse aço realmente inoxidável. Então aqui eu fiz uma escala dos aços que eu tenho em canivete, chamados inox, né, inoxidáveis, uma escala do mais tolerante à oxidação para o menos tolerante à oxidação, tá? E vou fazer alguns comentários, mas não vou falar sobre as lâminas em si, a não ser o tipo de aço. E, gente, como eu sempre falo, eu sempre prefiro falar de aços e lâminas que eu tenho, tá? Eu comentei aqui que o LC200N, o H1 são talvez 2 dos 3 ou 4 aços mais tolerantes à oxidação, mas eu não tenho esses aços. Então não justifica eu ficar comentando mais, porque eu estaria falando sobre algo que eu não tenho, e eu normalmente não gosto de fazer isso. Então nessa escala aqui, eu só vou citar para vocês quais são os aços, tá? Do mais tolerante à oxidação para o menos tolerante à oxidação. E vou citar quanto cada aço desse tem num tratamento térmico considerado ótimo para esse tipo de aço, para dar uma boa lâmina de corte, tá? Que fique claro isso. Então pode ser que alguém vá testar um aço que eu vou falar que tem tanto e aquele aço não tem. Eu sei que isso é quase impossível de ocorrer, porque nós meros mortais normalmente não temos acesso aos equipamentos e expertise suficiente para fazer esses tipos de testes, e são caros, né? Então, isso que eu vou passar para vocês é resultado do trabalho de um metalurgista, tá? Que fez esses cálculos e com isso gerou essa escala que eu estou colocando aqui. Então, em primeiro lugar aqui, o aço 440A, né? Que é um aço que a gente vê pouco usado aí. Eu tenho poucas lâminas nesse aço, mas realmente é uma coisa que a gente percebe que quando a superfície dele é polida, ele é muito tolerante à oxidação. E por quê? O 440A, ele tem cerca aí de 13,7% de cromo livre na matriz. Ou seja, 13,7% de cromo estão livres para passivar a matriz. Lembrem-se do que eu falei, o cromo sozinho não determina, desculpem, não determina a inoxibilidade. Às vezes vocês vão ouvir aqui um aço, só chutando aqui, digamos que esse aqui tenha 12% e o de cá tem, vamos melhor, que o daqui tenha 13% e o de cá tenha 11%. E esse aqui está sendo considerado mais inoxidável. Por quê? Porque provavelmente ele tem outros elementos de liga, aqueles que eu citei, pode ser o nitrogênio, pode ser níquel, pode ser cobalto, pode ser os próprios elementos formadores de carbeto, que são vanádio, nióbio, tungstênio, molibdênio, que roubam carbono, né? Então não deixam carbono disponível para formar carbeto de cromo. Se o cromo está lá, não forma carbeto de cromo, ele vai ficar livre para passivar a matriz, tá ok? Então vamos lá. O 440A dessa escala aqui é o mais tolerante à oxidação. Sempre lembrando, acabamento superficial é importante nessa propriedade, tá? Senão alguém vai falar, eu tenho uma faquinha, eu posso citar um exemplo, a Cima, né? A Cima, agora eu não me lembro se é ela é em aço 440A, inclusive vem revestida com uma pintura epóxica preta. É um aço muito resistente. Alguém pode falar, eu retirei a cobertura da minha, como eu fiz na minha, porque eu lixei ela para melhorar a geometria, e deixei um acabamento lixado grosso. Esse lixado grosso às vezes mostra manchas. Por quê? Porque o acabamento superficial não está ajudando o aço na característica dele, tá? Em segundo lugar, vem um aço que é relativamente comum hoje em dia e é um dos aços mais tolerantes à oxidação, tirando aqueles exóticos que eu falei, como o H1, o LC200N, que é o 14C28N da Sandvik. Por quê? O 14C28N,
ele tem 13,5% de cromo livre na matriz para passivar, tá? E além disso, ele ainda tem um alto percentual Não, é isso mesmo. Ele tem 13,5% de cromo livre para passivar. E como ele tem nitrogênio, ele tem uma quantidade menor de carbono. Então, formando menos carbeto de cromo, sobra mais cromo para passivar a matriz. Depois dele, nas lâminas que eu tenho, tá? É lógico que existem aços aí que vão estar colocados entre essas lâminas, mas eu não tenho esses aços. É o S35VN. O S35VN tem cerca de 14%. É isso? Não, perdão, desculpe. O S35VN tem 10,4% de cromo livre na matriz. Ô Cabral, 10,4 não é abaixo de 11? Você não falou que para ser inox tem que ter pelo menos 11% livre na matriz? É verdade, só que tem um detalhe importante nisso aí. O S35VN tem 0,5% de cobalto, né? Tem 0,5% de nióbio, tem 0,4% de tungstênio, 3% de vanádio e 2% de molibdênio. Então esses outros elementos de liga é que estão ajudando na característica, na propriedade inoxidável dele. Por isso que ele é colocado aqui. Não é só pelo... Porque se a gente fosse olhar só pelo teor de cromo livre na matriz, nós iríamos dizer, mas aí o S35VN não é inoxidável. Mas é aquilo que eu falei, o cromo é importante, mas ele atua em conjunto com outros elementos. Então isso é importante colocar. Depois viria o 104116 ou 104110 ou X-cromo 50 MOV15, que é o aço usado pela Victorinox, né? É um aço que quem tem os Victorinox sabe que a lâmina da Victorinox vem com um polimento espelhado que ajuda a característica inox do aço, torna esse aço muito tolerante à oxidação, tá? Ele tem cerca aí de 14% de cromo livre na matriz. Depois vem o 420. O aço 420 tem muito pouco carbono, né? Então, normalmente, o 420, como ele tem aí entre 12% e 14% de cromo, esse cromo fica praticamente livre para passivar a matriz. Então, esse aço 420 tem entre 12% e 14% de cromo livre, passivando a matriz. Depois vem um aço que muita gente conhece, o S30V, né? O S30V também tem cerca de 10,2% de cromo livre na matriz. O S35M, 10,4%, 10,5%. Então, mas, Cabral, e a história dos 11%? 11% sim, mas lembre-se, tem outros elementos de liga aí. O S30V tem muito molibdênio, tem 2% de molibdênio, 4% de vanádio, 0,3% de níquel e tem uma pitadinha de nitrogênio, 0,1%. Então isso faz com que ele, se tiver uma... Mas o que acontece normalmente com S30V, gente? Os fabricantes, por uma questão de custo, normalmente não dão um acabamento polido no S30V, porque ele é um aço que já tem maior resistência à abrasão. Então ele gasta muita lixa. Então normalmente o fabricante dá um acabamento com lixa até 300, 300 e pouco, ou bead blasted. E aí, isso não ajuda a propriedade inoxidável, né, do aço. Aí tem gente que fala assim, mas o meu mancha. Mancha, se você der um acabamento polido nele, vai ficar um aço extremamente resistente à corrosão. Depois dele vem um conhecido de todo mundo aí, que todo mundo, ou muita gente deve ter uma lâmina nele. O famoso 12C27 da Sandvik. Um aço também que com acabamento polido
fica muito resistente à corrosão. Ele vai ter aí cerca de praticamente 13% de cromo livre, tá? Porque boa parte do carbono dele está para endurecer a matriz e está reagindo com outros elementos ali. Então é muito resistente. Depois vem o VG10. Outro aço com acabamento polido é complicado de manchar. Porque o VG10 tem cerca de 11,5% de cromo livre para passivar, mais outros elementos de liga que vão ajudar na inoxibilidade, como molibdênio, cobalto, o cobalto não diretamente, tá? Inclusive eu já falei sobre o VG10, a Spyderco usa o VG10 como carro-chefe do seu aço, é porque é um excelente aço. Gente, ele é sim um bom aço, mas a Spyderco usa ele, não é por isso não, é porque ele é um aço mais fácil de você trabalhar, porque o cobalto dá uma característica que é uma tolerância no erro da temperatura, erro entre aspas, né? Você não precisa ter um protocolo muito estrito de tratamento térmico, porque a matriz austenítica dele fica estabilizada graças ao cobalto. Então você não precisa atingir aquela temperatura exata pelo tempo. Você pode errar um pouquinho para mais com a temperatura sem o aço sofrer nas características finais, tá? Então esse é um dos motivos da Spyderco usar esse aço como carro-chefe dela. Depois vem um aço que a Buck trabalha muito bem, esse aço, que é o 420HC. O 420HC tem cerca de 12,5% de cromo livre na matriz, muito tolerante à oxidação, desde que você tenha um acabamento superficial polido, tá? Aqui um aço que muita gente tem, porque muita gente tem os gansos, que é o 9 cromo 18 MOV ou 440C. Cabral, 440C e 9 cromo 18 MOV é a mesma coisa? Não, gente. Na verdade, o aço chinês, se comparado à fórmula original do 440C ocidental, é até um pouco melhor nas características gerais para uma lâmina de corte. Ele tolera dureza um pouco mais alta, é um pouco mais resistente à corrosão por causa da química dele, tá? Ele tem um pouco mais de elemento de liga do que o 440C original. Mas vamos considerar a mesma coisa aqui. Então o 440C teria algo em torno de 12% de cromo livre na matriz. Vocês se lembram, né? Classicamente todo mundo fala, o 440C tem 18% de cromo e tal. Então quer dizer, 6% de cromo estão presos na forma de carbetos. Desculpe. E 12% do cromo fica livre para passivar a matriz. Por isso que o aço 440C é tido como benchmark, não confundam com benchmade. Benchmark, ou seja, é um aço contra o qual todos os outros aços inox são comparados, tanto em característica como retenção de fio, tolerância à abrasão, tolerância à oxidação, tolerância à fratura. Ele é um aço padrão, entre aspas, vamos dizer assim, porque foi um dos primeiros aços inox a fazer sucesso na cutelaria. Então todos os outros são comparados com ele, tá? Tomando ele como base, tá? Isso é só uma curiosidade. Depois nós temos aqui o AUS8. Por que eu botei essas duas lâminas juntinhas? Porque essa aqui é a AUS8 e essa aqui é o famoso e muito mal falado 8 cromo 13 MOV. Cabral, por que você colocou junto? Porque eles são basicamente a mesma coisa. A diferença é que o AUS8 é produzido no Japão e o 8 cromo 13 MOV é produzido na China. Mas quimicamente são basicamente o mesmo aço. Alguém pode argumentar, mas o aço chinês tem menos impureza. Tal. Gente, isso é um detalhe. Quimicamente, nos componentes principais que estão lá na ASI para determinar o que as tolerâncias de um aço, os dois são exatamente iguais. E sim, são aços muito bons. Eu tenho um Spyderco, um cara a cara, um Bird,
com 61 de dureza em 8 cromo 13 MOV, que é uma maravilha. Pega um fio super agudo, super suave, mantém esse fio. Aí muita gente fala, ah, mas eu tenho um canivete em 8 cromo 13 MOV que é uma porcaria. Não é o aço que é uma porcaria, gente. É talvez um fabricante ou outro que não faz o tratamento correto ou não chega até onde o aço poderia chegar para mostrar suas melhores características, tá? Então é um aço que tem uma boa tolerância à oxidação, né? Tem cerca aí de 11,5%, 11,7% de cromo livre para passivar. Aí todo mundo vai falar, ah, mas eu tenho canivete em 8 cromo 13 MOV que mancha, que é uma maravilha. Então olha o acabamento superficial dele. Se você quer melhorar essa característica, dá um polimento na lâmina, tá? Logo depois dele vem um primo dele muito usado também, que é o 9 cromo 13 MOV. Ô Cabral, por que ele vem depois? Porque ele tendo um pouquinho mais de carbono, esse um pouquinho mais de carbono rouba um pouquinho mais de cromo que poderia estar passivando a matriz. Então, em vez dele ter como o AUS8 ou o 8 cromo 13 MOV cerca de 11,5, 11,7 de cromo livre, ele passa a ter 11,2, 11,1, que é menos, então ele tem menor tolerância à oxidação, tá ok? Mas ainda assim acima de 11, e o que pode ser melhorado com o polimento superficial. Aqui vem o meu queridinho, né, que é o 13C26. O 13C26 tem 11,7% de cromo livre na matriz. Ô Cabral, mas 11 não é inoxidável? É, mas como ele tem menos elemento de liga, ele oxida mais fácil do que os outros. E lembrando, o 13C26 tem cerca de 0,68 de cromo, tá? Perdão, de carbono. Então, ele tem uma tendência a oxidar se não for cuidado e se a superfície não for polida. Se for polida, ele fica mais tranquilo. Aqui um aço considerado inox, mas que só tem, acreditem, 7% de cromo livre na matriz. Quem é esse? ZDP 189. Quanto mais duro, tá? Quanto mais duro, o ZDP costuma ser duro, esse meu tá com 65 de dureza, mais carbono fica preso na matriz. Mas esse mais carbono preso na matriz chega no máximo a 0,6%. O ZDP 189 tem 3% de carbono. Então, sobra muito carbono para sequestrar cromo, para formar carbeto de cromo. E formar muita cementita, que é nada mais, quando a gente fala cementita, nada mais é do que o carbeto de ferro. Qual a dureza do carbeto de ferro? 69 RC. Como esse bendito desse aço tem um volume altíssimo de carbeto, cerca de 32%, e a maior parte é de ferrita, não é de cromo, tá? Se bem que o cromo tem, os carbetos dele, tem dureza entre 70 e 74, dependendo do tipo de carbeto. Mas vocês vão ver que quem vai ser mais determinante normalmente para dar essas altas durezas no ZDP é a ferrita, tá? É por isso que a gente vê lâmina de ZDP aí com 68, 69 de dureza, normalmente no Japão, tá? Mas isso é só um detalhe a mais. Então ele só tem 7%. E quem está por último aqui? Um aço que é considerado semi-inoxidável, mas na minha experiência, se a superfície for polida e usado com cuidado, ele tem boa tolerância à oxidação, que é o bom e velho D2. O D2, apesar de ter entre 11% e 12% na fórmula química, na matriz, passivando essa matriz, formando a camada de óxido de cromo, ele só tem cerca de 6,5% de cromo. Pouca coisa abaixo do ZDP, tá? Então, mas o ZDP tem outros elementos de liga, como tungstênio, como molibdênio, o que ajuda então a ter um pouco mais de tolerância à oxidação do que o D2. Mas é isso aí. Então, gente, como eu falei, e como vocês puderam ver ao longo desse vídeo, a inoxibilidade de um aço
ela é um pouquinho enganosa. Às vezes um aço que a gente achava que seria muito mais tolerante à oxidação, não é. E outros que a gente já acharia, esse deve enferrujar mais fácil, às vezes ele apresenta uma tolerância maior. Por quê? Porque não basta a gente olhar somente o cromo. Tem que olhar o cromo, outros elementos de liga, tratamento térmico. Cabral, nós não temos acesso a tratamento térmico. É verdade. Mas a gente pode inferir, né? Se o tratamento térmico foi bem feito, o aço ele deve mostrar uma boa tolerância à oxidação quando ele tem mais de 11% de cromo livre na matriz. Se a gente tem, por exemplo, um 440C ou 9 cromo 18 MOV, com um bom acabamento superficial, um bom nível de polimento, e ele está manchando demais, está oxidando demais, a gente pode suspeitar que tem alguma coisa errada nesse tratamento térmico que foi feito. Porque com 12% de cromo livre na matriz, ele é para apresentar uma boa tolerância à corrosão, principalmente se for o 9 cromo, tá? Então, se o seu 9 cromo está com a superfície polida espelhada e ainda assim está manchando, tem coisa errada aí. Porque vocês vejam bem, as facas da Randall, a Randall se notabilizou, por fazer boas lâminas em aço 440C, elas são espelhadas, saem da produção espelhadas. E nunca ninguém reclamou de oxidação nas facas da Randall. Por quê? É um aço naturalmente inoxidável e com um acabamento superficial polido espelhado, esse aço vai mostrar o máximo potencial. Se por um motivo ou outro esse aço está manchando mais do que deveria, alguém errou no tratamento térmico. Não estou falando no caso da Randall, estou falando no caso geral do 9 cromo 18 MOV. Agora, se você tem um 9 cromo 18 MOV com acabamento lixado ou bead blaster e ele mancha, sinto muito, isso é natural. Natural por quê? Porque o nível de acabamento superficial não ajuda a propriedade inoxidável deste aço, tá? Então, gente, eu acho que era isso por esse vídeo, só para mostrar para os amigos que às vezes uma coisa que a gente acha muito simples, né? O aço tem cromo na composição, beleza, é inoxidável. Não é bem assim que a banda toca não, né? E, via de regra, como eu costumo falar, gente, apesar da composição química ser muito importante, óbvio, não adianta eu pegar um aço carbono simples, por exemplo, 1050, 1070, sei lá qual for, dar um polimento espelhado na superfície dele e achar que ele não vai manchar. Ele vai manchar. Ele é um aço carbono, ele não tem elemento de liga para passivar a superfície, para formar uma camada tolerante à oxidação, que no caso dos aços inoxidáveis é o cromo que faz isso, tá? Mas em termos de aço inoxidável, se a gente pegar, e eu vou dar um exemplo, o meu ZDP, a parte que eu desbastei do fio, tá? A parte que eu desbastei do fio, ela é mais polida do que o original da lâmina. E eu, de vez em quando, eu percebo alguns pontinhos de corrosão na lâmina. Às vezes por negligência e tal. O que eu faço? Pego uma borracha escolar, venho e apago aquela camada de oxidação. Cabral, por que isso é possível? Porque não houve uma oxidação pior, que é aquela chamada pitching, que é em subsuperfície, tá? Então, isso é para mostrar que onde o polimento é maior, ele tolera mais ou resiste mais à oxidação, que é a região do fio que eu desbastei. Eu poli ela mais do que o polimento original da lâmina de fábrica, que é lixada só. É um lixado, digamos, acetinado, mas ainda assim você consegue perceber lá no fundo marcas ligeiramente indeléveis do lixamento, tá? Ele parece só polido, mas na verdade não é. A região que eu desbastei eu poli mais. Então, normalmente quando eu vejo mancha, eu vejo no corpo da lâmina e não na região do fio que eu desbastei e poli. E, gente,
Tem outras características que eu não mencionei aqui, porque não vem ao caso. Por exemplo, por que vocês nunca vão ver um aço em S30V ou próprio S90V, que são aços mais tolerantes à abrasão, com altas durezas? Por que nós só vamos ver esses aços aí na casa aí dos seus entre 58 e 60 RC? Por um detalhe, isso aqui é só a título de curiosidade para os amigos. 4% de vanádio, que é o caso do S30V, normalmente sequestra, se liga, prende quase 0,5%, quase 1% de carbono. Então o S30V, que tem 0,43, 0,45 de carbono, quase 1% dele já está preso em carbetos de vanádio. Sobra pouco carbono para endurecer a matriz. É lógico, não é só o carbono que é responsável pelo endurecimento da matriz, tá? Nitrogênio também, cromo dá uma aprofundada no endurecimento, outros elementos também fazem isso, mas o grande responsável é o carbono. Então o S30V tem quase 1% do seu total de carbono já preso com o vanádio. O S90V, que tem 2,43, 2,4 de carbono, mas tem 9% de vanádio, então ele tem quase 2% do carbono preso com o vanádio. É por isso que vocês não vão ver S90V com mais de 60 de dureza. Ah, Cabral, mas eu já vi alguém falar que tem um S90V com 63, 64 de dureza. Vamos pensar um pouquinho? O que foi feito então para esse canivete, para essa lâmina atingir essa dureza? Provavelmente, secondary hardening, ou endurecimento secundário. O que foi feito? Autorrevenimento. Para quê? Haver reprecipitação de carbetos, aumentar o volume de carbeto e com isso você aumenta a dureza. A custo de quê? Tolerância à oxidação, maior fragilidade da lâmina, maior susceptibilidade à fratura. Então, quer dizer, isso explica o porquê, às vezes, então, de alguns aços só irem até determinada dureza e tal. Então, isso é mais só a título de curiosidade para os amigos. Eu acho que era isso por enquanto. Um abraço a todos.